Pronto. Pronto? Vamos lá. Podemos continuar? Então a gente já sabe que o Consolador vai ficar conosco até o final dos tempos. Que o Consolador vai nos relembrar do Evangelho de Jesus e que ele vai explicar a mensagem de Jesus que nós ainda não tínhamos a capacidade e a maturidade espiritual para entender naquela época. E a gente sabe que o Consolador prometido por Jesus já veio em 1857. Quem é o Consolador prometido por Jesus? A senhora é café com leite. Não vai participar, a senhora. Tem que ser. Exatamente. É a doutrina espírita. Mas, Fábio, o que a doutrina espírita tem de diferente das outras religiões, das outras filosofias? Porque a maioria delas, por exemplo, acredita num ser supremo, criador de todas as coisas, que é Deus. Mas a doutrina espírita, ela vai um pouco além. A doutrina espírita, ela apresenta Deus para nós de uma forma diferente. Não um Deus com características humanas. Um Deus de vaidade, um Deus de egoísmo, um Deus de troca. Porque até o advento da doutrina espírita, nós imaginávamos Deus como um juiz inflexível. Você vai vir para cá, você vem para cá. Quem aqui é mãe? Vocês. Levanta as mãos para todo mundo time. Será que as mães daqui seriam felizes indo para o céu eterno, sendo que o seu filho, por atos cometidos durante uma única encarnação, estivessem fadados ao inferno? Vocês seriam felizes, separados eternamente dos seus filhos? Não. Então a doutrina espírita nos apresenta Jesus como sendo nosso Pai, nosso Pai amoroso. E se nós, homens, famílias que somos, queremos o melhor para os nossos filhos, imaginemos então Deus, que é todo amor e bondade. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Quem lembra? Pode falar. Que é Deus. Veja, a pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. Sabe por quê? Justamente por isso. Porque quem é Deus traria para nós uma ideia de personificação, uma ideia humana, Deus de vaidade. Então, a gente presta muita atenção nas respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos, mas as perguntas de Kardec também são muito inteligentes, são providenciais. Kardec pergunta quem é Deus, e a resposta? Você já Deus no meio universal. Causa primária. Exatamente. O pessoal aqui está afiado, viu, Fábio? Está jóia. Então, Deus, meus queridos, não é esse juiz inflexível. Como Jesus nos apresenta Deus? Na oração do Pai Nosso, ele chama Deus como sendo nosso Pai, não é? Então, por mais que nós nos sintamos sozinhos, e aí eu escutei essa mensagem na sexta-feira, um pai nunca deixa o seu filho sozinho. Um pai sempre quer o melhor para os nossos filhos. Uma criança de 5 anos que esteja com febre precisa tomar uma injeção. Aí nós levamos ela para tomar a injeção, a criança vai e diz o seguinte: eu não quero tomar injeção, porque eu tenho medo de agulha. O que a mãe vai fazer? O que o pai vai fazer? Vai deixar de dar injeção para a criança? Vai dar injeção, né? O pai talvez não tenha muito juízo, pode até deixar de dar. Mas a mãe vai lá e vai dar injeção porque sabe que vai ser melhor para aquela criança. Então, muitas vezes, as provações que nós estamos passando hoje é essa injeção que a gente fala que não quer tomar, mas que lá na frente vai curar o nosso espírito.
Nós precisamos, então, meus queridos, deixar de ter em mente a figura de Deus como sendo a figura de um juiz, a figura de um homem. Não cabe mais. A doutrina espírita, ela nos amplia esse entendimento de Deus. Mas a doutrina espírita também nos trouxe uma outra informação importante. Nós somos espíritos eternos. Fábio, mais uma vez, isso as outras filosofias, as outras religiões, já falam que nós somos espíritos eternos. O que a doutrina espírita trouxe de diferente? A doutrina espírita, ela não apenas afirma que nós somos espíritos eternos, mas além de provar isso, ela nos ensina e nos explica como é o mundo espiritual. Como assim, Fábio? O mundo espiritual, meus queridos, é a verdadeira vida. Lá nós continuamos aprendendo, continuamos estudando, continuamos trabalhando. E aí depois a gente reencarna para fazer o que aqui? A prova, para ver se a gente aprendeu a lição direito. Então, se as outras religiões ensinam para nós que o Espírito é eterno, a doutrina espírita diz o seguinte: olha, a vida espiritual é a continuação da vida material. E isso nos traz uma profunda reflexão. Se a vida espiritual é a continuação da vida material, Deus não separa os corações que se ligam aqui na terra. Porque se fosse assim, não valeria a pena amar. Imaginemos se nós amássemos as nossas mães. Minha mãe faleceu com 82 anos, durante 82 anos, 90, 100 anos. E depois acabasse tudo. Teria valido a pena amar? Então, o mundo espiritual para nós é a continuação do mundo material. Isso é bom e é ruim, viu, Flávio? Porque eu vou contar uma notícia para vocês. Ninguém vai virar santo porque desencarnou. O Fábio vai continuar sendo o Fábio. O Flávio vai continuar sendo o Flávio. Então eu tenho que me preparar, melhor dizendo, para o mundo espiritual. Quando? Hoje. No mundo material. Então, se a doutrina espírita nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai, se a doutrina espírita nos explica o mundo espiritual, há uma terceira característica que também algumas religiões já diziam isso, mas a doutrina espírita nos explica de forma racional. É uma palavrinha que se chama reencarnação. Vocês acham que uma vida enquanto encarnados aqui na Terra seria suficiente para nós aprendermos tudo? Não. Como explicar, por exemplo, as diferenças sociais, as diferenças materiais, as diferenças espirituais entre uma pessoa e outra, se não fosse através da reencarnação? Mas algumas pessoas utilizam a certeza da reencarnação como uma forma de comodismo. Não, eu não vou fazer tudo que eu tenho que fazer nessa encarnação, eu não preciso me tornar uma pessoa melhor porque eu vou ter uma segunda chance. Não é assim que deve ser entendida a reencarnação. A reencarnação é sim uma segunda chance, mas nós somos os trabalhadores de última hora. E que bom que nós temos uma segunda chance. Imaginemos, por exemplo, voltando ao exemplo aqui da mãe e do filho, se o filho cai da bicicleta, quando está aprendendo a andar, cai no chão, o que a mãe vai fazer com a criança? Tenta de novo. Chico dizia que nós andamos e caímos, levantamos e caímos. Se ele levantava e caía, eu fico lá no chão direto, né? Porque eu estou toda hora pensando.
mas Deus nos dá essa segunda chance através da palavra reencarnação. Se a justiça dos homens ela separa, ela segrega, ela aprisiona, ela coloca num presídio, o que a justiça de Deus faz através da reencarnação? Valendo o chocolate. Me escutei? Aproxima, junta. Vocês querem ver? Quem aqui já leu o Nosso Lar? Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Você lembra daquela passagem da mãe de André Luiz? Eu conto sempre porque é muito linda essa passagem. Da mãe de André Luiz, que estava no plano mais elevado que André Luiz, vai até Nosso Lar e diz para ele o seguinte: André, a partir de hoje nossas conversas aqui vão ter que ser mais esporádicas. André sabia que ela era um espírito elevado. André sabia que ela era um espírito elevado, que não precisaria reencarnar naquele momento. E aí ele estranha e diz o seguinte: mas por quê? Aí ela fala: André, o seu pai está em zonas espirituais menos felizes, acompanhado de 2 espíritos, de 2 mulheres que foram suas amantes em outras encarnações. Então, para tirar ele dessa zona menos feliz, eu vou reencarnar. Ele vai reencarnar. Nós vamos nos casar de novo e teremos 2 filhas. Quem serão as 2 filhas do casal? Portanto, é assim que a justiça de Deus funciona. Através da reencarnação, ela une, para que a gente aprenda a amar através do amor parental. Enquanto a justiça dos homens separa, a reencarnação une. Alguém aqui tem parente difícil ou não? Acho que não, só eu, né? E aos olhos do parente difícil? Aos olhos dele, quem é o difícil da história? Uma vez eu fiz uma palestra e falei na palestra: Deus não erra de endereço. Aí terminou a palestra, veio uma senhora e falou assim: Fábio, você tem certeza que Deus não erra de endereço? Eu falei: por quê? Minha filha é tão difícil. Eu falei: tenho certeza que Deus não erra de endereço. Ela está no lugar certo, na hora certa. Portanto, meus filhos, nós estamos reencarnados na hora certa, no lugar certo, no momento certo, para que a gente aprenda a coisa certa. E aí, o Consolador Prometido, ele nos traz uma outra informação: a pluralidade dos mundos habitados. Será que Deus criou o universo para alegrar os nossos olhos? Tem alguma finalidade, não tem? A gente sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações que está passando para um planeta de regeneração. Alguém aqui já reformou uma casa morando nela? Dá trabalho? Não parece que está tudo bagunçado? Mas e depois, quando termina a reforma? Fica melhor, não fica? O planeta Terra está sendo reformado com a gente nele. É igual trocar pneu de carro andando. Por isso que parece que está essa bagunça. Mas é porque ele está mudando para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Mas é o planeta que vai mudar? Ou somos, ou melhor, ou são os corações que nele habitam? Somos nós, não somos? Então a mudança, meus queridos, tem que começar dentro de nós. Para que o planeta possa seguir a sua marcha de evolução, nós temos que seguir a nossa marcha de evolução e melhorarmos a nós próprios, para que então o planeta Terra possa se tornar um mundo melhor. A doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, ela nos traz uma outra verdade. Sabe aquele ditado que diz o seguinte: nunca ninguém voltou para dizer como que é do lado de lá? Vocês já ouviram isso? A doutrina espírita fala: não, já voltaram.
além das obras de Kardec, que foi editado pelos Espíritos, de Chico Xavier, de tantas outras obras, imaginemos quantas mães foram consoladas pelas cartas consoladoras de Chico Xavier, principalmente aquelas que perderam seus filhos em eternidade. O que diziam as cartas, invariavelmente? A vida continua. Seja bom aí, não chore. Não é isso? Eu estou vivo. Não se sinta culpado. Faça o bem aí enquanto estiver reencarnado. Olha o consolo que sabermos que os nossos entes queridos estão vivos do lado de lá, não significa que alguém que os perdeu. Não existe consolo maior do que isso. Não existe consolo maior do que sabermos que a vida continua. Chico Xavier, quando recebia essas mães, o que ele fazia? Vou contar uma história para vocês. Certa feita, Chico foi fazer o seu trabalho assistencial na periferia de Uberaba, e lá ele encontrou uma senhora de cabelos grisalhos, veio em lágrimas até ele. Ele então a abraça e ela fala: Chico, meu neto está morrendo. Ele abraça, aquele abraço acolhedor, e diz o seguinte: vamos orar, minha filha. A oração de uma avó arrebenta as portas do céu. Então Chico nos ensina que através da oração nós podemos nos conectar com os nossos entes queridos que já partiram. Uma vez meu filho perguntou assim: pai, eu fui dar um beijo boa noite, perguntei se ele já tinha feito a prece. Isso faz bastante tempo, ele tem uns 8 anos, hoje ele tem 19. Falei: você já fez sua prece? Ele olhou para mim e falou assim: Deus tem tanta coisa para cuidar, como que ele me escuta? E essa molecadinha já nasce mexendo no celular, né? Falei para ele, eu falei: olha, quando você liga para mim, você não me escuta? Escuto. Você vê algum fio nos conectando, alguma coisa nos conectando? Não. Pois é, com Deus é assim. Quando a gente quer nos comunicar com Ele, ou com quem já partiu, a gente não vê. Mas através da oração, nós estamos conectados com a espiritualidade. Agora tem uma notícia que não é muito boa. Nós podemos nos conectar com a espiritualidade maior, ou, dependendo dos nossos pensamentos, com a espiritualidade menos feliz, que ainda se afina com os nossos pensamentos. Por isso, Jesus não falou orai apenas. O que Jesus falou? Orai e vigiai. Porque nós estamos sempre conectados com a espiritualidade superior. Então, o que nós já vimos aqui? Que Deus é nosso Pai, que a alma é imortal, que os espíritos podem se comunicar conosco, que nós reencarnamos, a pluralidade dos mundos, mas tem uma outra coisa que a doutrina espírita nos ensina. Toda provação tem data de validade. Vocês querem ver? Aqui só tem gente jovem, né? Mas vamos colocar o seguinte: nos últimos 15 ou 20 anos, quantas provações já foram superadas, sendo que a gente não acreditava que era bom? Que a gente falava assim: nossa, está difícil, não vou conseguir. O que aconteceu? Nós superamos e nos tornamos melhores e mais fortes, não é isso? Mais fortes na fé.
Então, toda aprovação, ela vai passar. E são elas que nos fazem pessoas melhores. Nós ainda precisamos delas para sermos melhores. Vamos mais uma vez voltar um pouquinho no tempo. Mas dessa vez vamos fazer um exercício diferente. Vamos imaginar que a nossa vida tenha sido um mar de rosas. Que eu não precisei passar por nenhum desafio, que eu não precisei enfrentar nenhum desafio, nenhuma dificuldade. Será que nós seríamos quem nós somos hoje? Não. Nós ainda precisamos das provações para crescer e para evoluir. Por isso, meus queridos, nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Porque aqui, com exceção do Flávio, todo mundo é espírito arroz com feijão, né, Flávio? Espírito de luz aqui, só o Flávio. O restante precisa das provações para evoluir. E qual é a data de validade da aprovação? Quando ela acaba? Essa pergunta é mais difícil, então ela vale 2 chocolates. Tá? Da próxima vez que eu for convidado, eu vou fazer. Quando que a aprovação acaba? Oi? Não precisa desencarnar. A aprovação acaba quando a gente aprendeu o que ela quer nos ensinar. Porque se Deus não permite nada de inútil, quando a gente aprender a lição, a aprovação deixa de ter sua utilidade, concorda? Mas aí eu pergunto para vocês, será que a nossa vida está se passando pela mesma aprovação? Porque se isso estiver acontecendo, meus queridos, a gente tem que nos perguntar assim, será que eu estou aprendendo a lição que a aprovação quer nos trazer? Se a gente estiver passando pela mesma aprovação, vai, sai dela, ela volta, vai, sai dela, ela volta, não estou aprendendo nada. Não estou aprendendo nada. Por isso que a aprovação acaba quando a gente aprender a lição que ela quer nos trazer. E é através dela que a gente progride. Nós vamos chegar agora. São 75 leis, Fábio. Nós ficamos 10 minutos parados aqui. Eu posso falar até que horas? Até 1 hora? A gente já falou umas 5. Já vi as duas que vão fazer o almoço. Compra lasanha que está pronto. Eu já vi aqui. Lasanha e é boa, hein? Compra lasanha que está pronto. Tem uma outra verdade consoladora da doutrina espírita, que é a lei do progresso. Nós sabemos que o espírito não regride, que ele estaciona ou progride, não é? Mas eu encarnei, reencarnei. Pela minha invigilância, eu trouxe para a minha reencarnação mais débitos perante a minha própria consciência do que antes de reencarnar. Eu tive uma vida invigilante, trouxe para mim mais débitos. Significa dizer que o espírito regrediu? Não. Significa dizer que ele vai desencarnar com mais compromisso do que quando ele reencarnou. Uma vez, meu filho me perguntou qual que era o objetivo da vida. Olha uma pergunta simples para uma criança. Qual que é o objetivo da vida? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para ele, quando você joga um videogame, qual que é o objetivo do jogo? Não é terminar com mais pontos do que quando você começa? Ele é esse o objetivo do jogo. Eu falei, pois é exatamente isso. O objetivo da vida é você desencarnar melhor do que quando você reencarnou. Será que a gente tem feito isso? E nós que somos pais, mães, será que a gente tem dado condições para os nossos filhos desencarnarem em melhores condições do que quando eles reencarnaram? E aí nós vamos partir para uma outra verdade consoladora da doutrina espírita. Nós somos fadados a sermos espíritos felizes, espíritos puros, espíritos relativamente perfeitos. Porque absolutamente perfeitos, meus queridos, só Deus. Mas um dia
nós seremos espíritos puros e relativamente perfeitos. Por mais que a gente tenha, inclusive aquela pessoa que você lembrou agora que você não gosta, vai ser um dia espírito perfeito. Todos nós seremos, sem exceção. Todos seremos espíritos perfeitos. Cabe a nós adiantarmos ou não esse processo. Fábio, eu já decidi, eu já aprendi que Deus é bom, que existe a reencarnação, que eu estou envolvido na lei do progresso, mas eu quero acelerar esse processo. O que eu devo fazer? Qual foi a receita de Jesus? Quem falou? Café com leite de novo. Mas eu vou contar a história. O doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é para ser feliz eternamente. Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a receita é simples, olha que fácil que é. Eu só preciso amar para ser um espírito feliz. Parece fácil, não parece? Mas Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar só aqueles que vos querem bem? Amar só aqueles que se afinam conosco? Seria fácil, né? O que Jesus fez? Amar a todos indistintamente, inclusive aos vossos inimigos. Falar é fácil. Colocar em prática é mais difícil. Mas a gente não pode alegar que a gente não sabe. A gente não pode alegar ignorância. A gente já sabe o que fazer. Portanto, nós temos que amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Será que alguma mãe, ao passar noites em claro, amamentando seus filhos, será que ela cobra essas horas que ela passou em claro dos seus filhos? Normalmente é a mãe que passa a noite em claro, né? O pai está lá do lado dormindo. Não é isso? Será que ela vai cobrar dos seus filhos as noites que ela passou em claro, medindo a temperatura? Amamentando? Sabe por quê? Porque a mãe ama incondicionalmente. Será que ela vai cobrar a gratidão dos seus filhos? Reconhecimento dos seus filhos? Não. Isso é amar. Nós participamos de um trabalho, de um grupo, que faz a visita nos presídios. E é bem no horário das visitas mesmo. Então tem um salão ecumênico e a gente participa desse trabalho falando para os nossos irmãos menos felizes que estão lá. Vocês não imaginam o número de mães que visitam seus filhos lá. Por quê? Porque são seus filhos. Só por isso. Não é o fato de estarem lá que eles deixam de ser seus filhos. E só tem uma coisa que vai nos fazer nos aproximar de Deus com esse amor incondicional. É o trabalho no bem. Algumas pessoas menos avisadas acreditam que se eu prejudiquei o Flávio nessa encarnação, eu já estou terminando, tá, pessoal? Na outra encarnação, eu vou ter que ser prejudicado pelo Flávio. Só que se fosse assim, o mundo viveria num ciclo vicioso, que o mal não terminaria nunca, não é verdade? Então, se eu prejudiquei o Flávio nessa encarnação, que forma eu tenho para resgatar? Amando e trabalhando no bem. Porque o necessitado somos nós. Somos nós os grandes necessitados.
Essa semana eu disse: a doutrina espírita não precisa de mim. Quem precisa da doutrina espírita sou eu. Então eu tenho que amar e trabalhar bem. Falando nesse grupo de pessoas que vão nos presídios, o coordenador dele, você conhece, é o Navarro, estava falando para mim que estava com dificuldade de encontrar voluntários para ir nesse grupo. E aí ele disse que foi chamar uma pessoa, e a pessoa falou assim: ah, Navarro, eu não quero ir porque eu tenho receio, eu posso estar lá dentro, acontecer alguma rebelião, eu prefiro não ir. Eu, não, tranquilo, sem problema. E aí ele ficou com essa resposta na cabeça. Isso o próprio Navarro contando. E aí diz que ele, próprio Navarro, ficou com receio de ir, acontecer algo lá dentro, acontecer uma rebelião e ele está lá dentro. Mas ele foi na reunião mediúnica do centro. E o espírito mentor do centro, do qual ele dirige, se manifestou dizendo o seguinte: Navarro, pode ir tranquilo, que isso não vai acontecer. E opa, que bom, né? Estou protegido espiritualmente, não vai acontecer nada comigo, que mérito legal. E aí o Navarro disse, o espírito continuou e disse para ele assim: não vai acontecer porque você ainda não tem mérito para morrer servindo ao Cristo. Então, meus queridos, por mais que nós ainda não tenhamos mérito para morrer servindo ao Cristo, nós conseguimos fazer as pequenas coisas que nos cabem. Nós ainda não somos missionários, mas nós conseguimos fazer as pequenas coisas. Eu não preciso ser dirigente do centro espírita. Basta, por exemplo, que eu silencie uma oportunidade de discussão, que eu compre a demissão como pai, como mãe, porque nós ainda somos espíritos arroz com feijão. E Jesus não vai encarnar aqui novamente para fazer aquilo que nos cabe, porque Jesus não reencarnou, por isso disse encarnar. Ele não precisava reencarnar, queridos irmãos. Ele encarnou para nos ensinar o valor. Uma vez, para finalizar, Chico foi visitar o hospital da Hanseníase, e no portão de entradas lá eles começaram a escolher os olhos do Chico. E ele já era acompanhado por um pequeno grupo, principalmente de mulheres, porque as mulheres elas estão mais ligadas às coisas de Deus, por isso que elas são mães. E essas mulheres ficavam preocupadas e disseram: Chico, a gente nem entrou, por que você está chorando? Aí ele falou assim: é que o mentor desse hospital, o hospital da Hanseníase e a lepra, para quem não conhece, a pessoa vai perdendo as extremidades do corpinho. Quando eu morei em Recife, a gente fazia todo o terceiro sábado do mês visita ao hospital do Iuíra, que era o hospital do Rosário. Então a pessoa perde o narizinho, perde os orelhinhos, os dedinhos. E aí o espírito falou assim, Chico disse, falou: não, o espírito mentor está pedindo os meus braços para abraçar um a um daqueles doentes. Então a mensagem que eu deixo para nós essa manhã é que nós estejamos à disposição da espiritualidade, apesar das nossas imperfeições, apesar de sermos espíritos ainda arroz com feijão, né? Que a espiritualidade possa usar os nossos braços para aliviar o do próximo. Porque se eu não posso acabar com a fome do mundo, eu posso acabar com a fome naquele momento, daquela pessoa, porque isso vai diminuir a revolta. Ah, Fábio, mas eu quero evangelizá-lo, precisa primeiro ser evangelizado. Concordo, a evangelização é mais importante, mas você não evangeliza alguém que esteja com dor de estômago vazio. Então, que nós possamos ser esses instrumentos, mesmo que imperfeitos, da espiritualidade, porque nós já temos o conhecimento da doutrina espírita, que é consolador primitivo. André Luiz diz que se nós tivermos 2 semanas de contato com a doutrina espírita, nós já sabemos o que deve ser feito. Peçamos a Deus a inspiração para que a gente faça aquilo que deve ser feito, não aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que deve ser feito.
Que Jesus nos abençoe e que aquelas que têm as suas mães hoje possam falar com elas, ligar, dar um abraço. E aqueles que, como eu, têm as mães que já partiram, possamos nos conectar a ela também numa prece de gratidão. Porque a dívida que nós temos com elas é impagável. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Olha, tá? Nós temos dois tipos de aprendizado necessário. Um aprendizado material, de tudo que é ciência, de modo geral, né? Sim. E o outro é o aprendizado dos nossos sentimentos. Melhor dos nossos sentimentos, como Jesus falou, amém a Deus. A maternidade é uma grande oportunidade que o Espírito tem para desenvolver esse amor, Sim. para praticar esse amor. Não que esse Espírito não esteja desenvolvendo, mas é uma prática muito boa, é uma oportunidade excelente, mesmo que seja para amar incondicionalmente, mesmo que seja apenas aos seus filhos, a sua filha, a sua prole. Exato. E lembrando dessa sua colocação, nós somos co-criadores, né? Porque se Deus cria espíritos, nos criou enquanto espíritos simples e ignorantes, nós criamos o corpo físico dos nossos filhos, né? Então, nós somos co-criadores de Deus. E só o fato de termos o nosso corpo físico já é essa gratidão que nós temos que ter ali. Que eu vou dizer, viu? É impagável. É impagável. Por mais que a gente tenha a oportunidade de agradecer, de fazer pelas nossas mães, pelos nossos pais, essa dívida de estarmos aqui reencarnados com o nosso corpo físico é impagável. A gente não vai conseguir saldar essa dívida numa encarnação. Essa é a razão. Obrigado pela colaboração. Querido, obrigada. Linda sua mensagem. Linda sua mensagem. Para que a gente possa refletir, né, sobre tudo. Muito obrigada. Eu vou continuar te seguindo, te obsediando. Ah, que bom. E muito bem conduzida, a gente levar aqui hoje muita sabedoria. E aqui a gente hoje encerra esse domingo. Eu gostaria de ler hoje, eu li essa mensagem, achei tão linda, que eu gostaria de dividir com vocês. Ela diz o seguinte: é uma carta de uma mãe, uma carta de uma mãe. E eu gostaria de dividir com vocês. Ela diz o seguinte: caro mundo, meu filho começou hoje na escola. Durante algum tempo, tudo vai ser estranho e diferente para ele. Eu gostaria que você o tratasse com carinho. Até aqui, sempre estive ao lado dele. Aquieto seu coração, curo suas feridas. Estou por perto quando ele cai e rala o cotovelo ou o joelho. Quando ele cai da bicicleta, do skate e tropeça nos cadarços soltos do tênis. Mas agora tudo vai ser diferente. Esta manhã ele vai sair pela rua, acenar para mim e começar sua grande aventura. Ele irá aprender provavelmente sobre disputas, tragédias e sofrimento. Para viver neste mundo é preciso fé, amor e coragem. Por isso, mundo, eu gostaria que você o pegasse pela mão e ensinasse o que ele precisa saber. Ensine-o, mas com carinho. Ensine-o que para cada malandro que existe por aí, existe também um herói. E que, em verdade, há muito mais heróis do que malandros. Heróis anônimos que realizam grandes proezas todos os dias. Fale muito dos heróis e incentive-o a se
e narre detalhes das vidas desses líderes para que os possa imitar. Ensine que para todo inimigo existe também um amigo. Diga-lhe como conquistar e conservar amigos. Ensina sobre as maravilhas dos livros de ciência, de arte, de grandeza. Dê a ele um momento de silêncio para que possa ponderar sobre o mistério dos pássaros do céu, das abelhas, ao sol e das flores das campinas. Ensine que é muito mais digno fracassar do que trapacear. Ensine a ter fé nas próprias ideias, mesmo quando todo mundo lhe disser que ele está errado. Ensine a vender o seu cérebro e os seus músculos pelo mais alto preço, mas faça-o ciente de que seu coração e sua alma nunca devem ser colocados à venda. Ensine a fechar os ouvidos para o clamor da multidão e manter-se firme e disposto a lutar quando achar que está certo. Ensine um carinho, mas não um mínimo, pois é o teste do fogo que produz o aço mais resistente. Mundo, veja o que pode fazer com o meu filho. Ele é alguém muito especial. Lindo, né? É isso que todas as mães pedem. É isso que todas as mães pedem. Nós saímos daqui hoje com a certeza que pedimos sabedoria para que Deus nos envolva nisso e que possamos conduzir os nossos filhos para esse mundo, para que ele trate os nossos, em especial, carinho. Agora os regadinhos, temos tortas e lasanhas, já pode sair as mães aqui, ó, com o almoço pronto, né? E continuamos na terça nossa sopa, na quarta-feira nossos estudos, nunca conheci online, às 8 horas da noite, se vocês quiserem participar, vai ser um prazer. E no sábado, evangelização, aos domingos, as nossas palestras. Muito obrigada a todos, vocês tenham um excelente dia. Para mim, Erika, isso é para as mães. A hora que elas saírem do passe, peguem uma florzinha, presente um livro do Amor e Fé. ai, recado para dar. Sorteio. Ai, é mesmo, querido. 30. 30? Então vai, família, de 1 a 30, meu bem. 13. 13. 13. 13. 13.